Aqui tá. Que é isso? Nunca tava assim. Aí, pessoal do Facebook, boa noite. Já estamos nos preparando para entrar. Que o Instagram tá dando um probleminha aí, nós já vamos começar, tá bom? Segurem as pontas aí para nossa live de quarta-feira. No meu relógio aqui falta 2 minutos para as 8. Então 8 horas em ponto a gente dá largada aí. Que é isso? Às vezes fazem atualizações, né? E aí muda essas coisas, né? O pessoal já tá entrando. Edneide, Miriam. Boa noite, Edneide. Boa noite, Miriam. O Nelson. Aí, Nelson. Tudo bem aí? A Ana, a Cláudia. Aí, Cláudia. Cláudia. Tudo bem aí, Cláudia? E aí, Miriam, onde é que vai ser a festa? Eu vou, hein? Quero nem saber do coronavírus aí. Pode chamar que nós vai. Põe uma máscara na cara e come por baixo da máscara. Muito bem, Instagram também, já estamos no ar, chegando no ar, vamos ver se o pessoal entra, né? Estamos chamando mais seguidores para o seu vídeo, né? Então, vamos lá, para nós começarmos daqui 1 minutinho, bem certinho. Ó, pessoal do Face aí, se você já tem pedido de oração, vai colocando lá, já faz seu pedido, né? Porque o pastor Klaus vai estar anotando durante a nossa programação, que a gente vai ter um momento para a gente orar pelos pedidos de oração, tá bom? E aí nós vamos orar daqui a pouco então. E aí, Alípia, tudo bem aí? Andresa, deve ser a Andresa do Nelson, né? Bem-vinda aqui também. Pessoal entrando no Instagram. Muito bem, vamos então começar o nosso culto para nós louvarmos a Deus todo mundo junto, glorificarmos ao nosso Deus nesse culto de oração. Como vocês percebem, ainda hoje estamos em plena quarentena, ainda estamos fazendo as lives. Neste momento, lá na comunidade Manaim, tem um grupo de pastores reunidos lá com o prefeito da cidade para achar uma forma de fazer pelo menos um culto presencial com assistência reduzida, né? Então não sei, vamos ver como é que a gente vai, o que eles vão resolver lá com o prefeito, porque pela Constituição a gente pode ter o nosso culto normalmente, né? Agora o governo do estado, ele baixou um decreto proibindo tanto o comércio, igrejas, essas coisas funcionar, que segundo eles, as atividades não essenciais, o que é um absurdo, porque se existe uma coisa essencial, é a igreja, é povo de Deus. Se não fosse povo de Deus, não existiria mundo. Os irmãos podem crer nisso. Se não fosse o povo de Deus, não existiria mundo.
Mas para eles acham isso totalmente dispensável, igreja, essas coisas. Mas isso aí eles vão ter que responder diante de Deus, né? Mas vão tentar fazer isso. Teve um prefeito de Catanduva, ele abriu o comércio, abriu lá, fez um decreto municipal, aí o Ministério Público lá mandou fechar e remover o decreto, enfim. Então é uma briga jurídica também por trás disso tudo. A previsão para a nossa quarentena terminar é do dia 10 de maio. Então hoje é dia 21, né? Se não me falha a memória. 22, Então são, até o dia 10, são 18 dias ainda, né? De quarentena. Mas parece que o nosso governador aí já está sinalizando em flexibilizar. Então nós vamos ver como é que as coisas forem acontecendo, mas a princípio ainda continua do jeito que está, ok? Então nós vamos agora fazer uma oração e logo depois nós vamos já para a nossa parte de louvor, que o pastor Cláudio já vai preparar. O louvor que vai ser cantado é Alma Cansada, de Luiz de Carvalho e Denise. O irmão Gervásio pediu esse hino, não sei se ele já entrou, ou alguém lá da família entrou, também já entraram, né? Então, tem as famílias reunidas aí, né? Andresa e família, né? Então, enfim, tudo bem, né? Então, vamos orar. José Gonçalves Visconti, Gonçalves Conte, José Gonçalves, é o irmão Zé Conte. Você é Gonçalves também, não sabia, não? Então, vamos orar. Deus querido, queremos te agradecer pela oportunidade que mais uma vez nós temos de nos reunir em casa, e eu e o Klaus aqui, Senhor Deus, através desse instrumento abençoado, Senhor Deus, que nós podemos usar, que é a internet, para nós cultuarmos a Ti com todos os irmãos que nos acompanham aqui, Senhor. Quero pedir, Senhor, que Tu estejas com cada lar, cada pessoa que está conosco, Senhor Deus, que vai estar com a gente durante essa live. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, perdoando os nossos pecados, para que o nosso culto seja plenamente aceitável a Ti, Senhor Deus, porque o pecado, ele quebra a comunhão contigo. E queremos te pedir, Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, para que nós possamos, arrependidos, pedir perdão e termos plena comunhão contigo, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e queremos te agradecer louvando a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos agora ouvir a música Alma Cansada. Só avisar o pessoal do Instagram, não vai aparecer, vocês só vão ouvir a música, mas o pessoal do Facebook vai ver o clipe, né? Que o Klaus aqui vai projetar a partir do computador, né? Então, vamos ouvir então Alma Cansada, Luiz de Carvalho e Denise. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus.
espera em Deus, confia somente no seu Muito bem. Alma cansada. Às vezes a gente está meio cansado mesmo, né? Então Deus pode nos abençoar e nos ajudar nas nossas situações aí, né? Vamos ler todos juntos o Salmo número 15. Você vai já colocando seus pedidos de oração lá no Facebook, né, para os irmãos poder... depois nós vamos ter um momento para orar por esses pedidos dos irmãos, né? Vamos ler o Salmo número 15. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Isso aqui, numa só palavra, a gente pode dizer que é santificação. Esse salmo aí está ensinando a santificação. Tem um subtítulo aí, o cidadão do céu, né? É um salmo de Davi, e a pergunta é: quem que vai estar no céu? Quem que vai estar lá? Então são pessoas justas, corretas, que que falam a verdade, né? E a verdade ela é personificada na pessoa de Jesus Cristo. Então não tem outro jeito, né? Para nós temos que falar a verdade. Que não faz fofoca, né? Quando fala aqui de língua, né? Não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, né? Falando mal desnecessário, né? Aquele que reprova o malfeitor, aquele que vive fazendo coisas erradas, né? Que honra e teme ao Senhor com tudo que faz na vida, e que sabe administrar bem os seus bens, né? Que também não fica extorquindo os outros, nem subornando, nem sendo corrupto, né? Então tudo isso está dentro desse pequeno salmo, de apenas 5 versículos, e diz no final do texto que quem desse modo procede não será jamais abalado. Então é dessa forma que nós devemos viver a nossa vida, para podermos glorificar a Deus novamente, a Deus com a nossa vida. Bom, de avisos a gente tem, já falei um pouco antes, né? Mas só queria reforçar que eu coloquei no grupo da igreja o calendário de vacinação. As pessoas que têm direito à vacina, né? Então vocês devem aguardar, ou você pode se informar junto com o seu postinho, onde você está ali no postinho. Volto a dizer, vale a pena fazer a vacina, quem tem direito. E aqueles irmãos que não têm direito, a minha orientação, meu conselho, é que os irmãos procurem uma clínica particular aí e façam a vacina. Pode sair um pouco caro, mas se caso você pega a gripe, qualquer gripe, junto com o vírus corona, o Covid-19, né, você vai ter problemas potencializados e a coisa pode ficar feia para o seu lado. E também outras, pegar uma gripe, às vezes a gente vai na farmácia, gasta com um monte de remédios ali contra os sintomas da gripe, e às vezes uma vacina sai mais barato do que isso. Mas alguns dizem: mas eu fiz a vacina e acabei pegando gripe. Existem viroses e gripes mais amenas, elas não estão assim contempladas na vacina.
mas elas não são tão agressivas, né? Então, às vezes a gente pega uma gripinha, como diz o Bolsonaro, né? Uma gripinha qualquer aí que não está dentro da vacina, né? Mas tem H1N1 e essas outras gripes aí que são pesadas, né? Então você dá uma olhada lá naquele post que eu fiz no grupo da igreja, e o pastor Klaus agora colocou de novo no grupo da igreja ali. Então você faz isso, tá bom? E se cuida aí. E consome bastante vitaminas aí, principalmente nós que já passamos dos 60, é bom a gente se resguardar, tá bom? Domingo que vem, provavelmente, a gente ainda vai ter as lives, provavelmente não haverá ainda culto, né? Talvez dali para frente possa surgir alguma coisa nesse sentido aí. Então, os irmãos fiquem atentos, continuem atentos. Nós vamos então agora para mais um tempo de louvor. Agora são duas músicas, né? Hora Bendita, que é o hino 148 do cantor cristão. E logo depois nós vamos ouvir O Rei Está Voltando, interpretado por Jefferson e Carlos e Abda, né? Então esse pelo grupo Abda, né? Então nós vamos ouvir esses dois hinos um ao outro. É o 148 cantor cristão e Jefferson e Carlos com O Rei Está Voltando, com o grupo Abda. Logo depois a gente já vai ter o nosso momento de oração, com os pedidos de oração. Então, assim que a gente terminar, a gente vai ter isso. No Instagram aqui entrou a Silvia Correia, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, também seja bem-vindo. Janaína, obrigado por mais uma vez estar com a gente, Deus abençoe vocês. Pessoal do Facebook, daqui a pouco a gente fala. Pode soltar aí, Klaus. Estás nos mais alturas.
desejo a vida que vinda com fé, amor constante orar depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última
Jesus está voltando. Jesus está voltando, nosso Rei, grande Rei, Senhor dos Senhores, voltando. Você está preparado? Seu coração está preparado? Esse é um hino aí muito cantado, mas eu tenho algumas questões, né? Mas a licença poética aí permite algumas coisas, porque Jesus, quando vai voltar, é tudo tão rápido, mas tão rápido, que não precisa de notícia, né? Por exemplo, todos verão, todo mundo vai ver. Quando Jesus voltar, todos verão, até os que morreram saberão, e todo e qualquer um que estiver vivo vai ver, né? Então saberão o que aconteceu, e será de maneira muito rápida, né? Então nós vamos agora aos pedidos de oração. Chegaram alguns pedidos aqui, eu vou passar para os irmãos. A irmã Cláudia aqui lembra para nós orarmos pelos aniversariantes. Então hoje nós temos o aniversário da irmã Helena, completou 80 anos. Eu vou cancelar 75, vou ficar só com 15, viu, irmã Helena, né? Então a irmã Helena está completando 80 anos. Também a irmã Miriam está de aniversário, não sei quantos anos, mas é 15 também, né? E a irmã Maria Aparecida Beretta, né? Aliás, Aparecida Beretta, também deve estar lá pelos 80 também. Se não tiver, está naquela casa ali também. Então, nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs e Deus as abençoe. Continue sendo uma bênção, como tem sido para nós aqui na Igreja Batista Central de Ilha Solteira, né? Que Deus realmente use e continue usando as irmãs nessa obra maravilhosa, mesmo com essa idade e ainda servindo ao Senhor, né? A Bíblia diz que dos velhos o Senhor tira forças, né? É engraçado porque Abraão praticamente começou o ministério dele específico, né, com 80 anos de idade. E isso quer dizer que qualquer um pode fazer grandes coisas no reino de Deus, mesmo com uma idade avançada. Então, parabéns a essas três irmãs, eu acho que é essas três, né, que fizeram aniversário. Então, nós agradecemos a Deus por isso. Também, o irmão Gerson nos ligou e ele pede oração por uma tia sua chamada Ziza, que tem um problema de saúde, já com bastante idade, com bastante feridas pelo corpo, e ela estava sendo cuidada por uma filha, tem duas filhas cuidando, e uma delas, ela chama Silvia, e ela pegou a Covid-19, está na UTI em Araçatuba, né? E eles moram em Araçatuba, então precisa muito de oração. Então, Ziza e Silvia, né, vamos orar por elas, né, que estão precisando das nossas orações urgentemente. Então, anota aí, Ziza e Silvia, mãe e filha, tia e prima do irmão Gerson, ok? Também a irmã Isabel pede pelo Jorge, que é filho, né, o filho Jorge, que é motorista, e ele, por causa dessa Covid, ele teve uma redução de salário, essas coisas aí, né? E ele tem a esposa doente. Então eles estão com grandes dificuldades lá, né? Então vamos orar pelo Jorge, pela esposa doente, eu esqueci o nome dela, a Cláudia, também chama Cláudia. E ele também pede pela saúde dos colegas motoristas de ônibus, porque um motorista, colega dele lá, já morreu de Covid-19, porque os motoristas de ônibus em São Paulo, eles estão expostos direto, né, ao vírus. Então, lembre de orar por eles, né, para eles poderem ter a proteção de Deus, né? Então, orem pelo Jorge e a sua esposa Cláudia, ok? Também outro pedido que nós temos orado para a irmã Dalila, a notícia que eu tenho é que está tudo bem lá com ela, né? A irmã Maria Correia também, recuperando o braço quebrado, né?
A irmã Célia, notícia de hoje é que ela está lutando muito, definhando, né? Então infelizmente não está bem. Então queria que os irmãos continuassem orando intensamente. Pela irmã Sheila, que está se recuperando, já diminuiu bastante as dores, só que ainda não pode pôr o pé no chão. Então estejam orando por ela. Também orar pela Luciele, a filha, né? Que está com, digamos assim, problemas de comportamento, né? Então vamos orar pela Luciele, porque ela precisa, ela que já frequentou a nossa igreja, inclusive era membro da igreja, infelizmente se desviou e isso não está bem espiritualmente falando. Pastor Sócrates, nosso secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, ele está melhor, está melhorando assim todo dia, já está consciente, mas ainda está entubado, né? E por isso que não consegue falar. Então, continue orando por ele, Deus está fazendo a obra aí na vida dele. Lar Batista de Crianças, 1º de maio, teria um evento lá em Núbia Paulista que foi cancelado. Então, eles pedem uma oferta a mais, né, dos irmãos que têm ofertado. Então os irmãos aí que quando der seu dízimo, o irmão dá uma ofertinha para o Lar Batista de Criança também. Nossa campanha permanente é R$5 por pessoa, mas você pode dar um pouco mais para eles suprirem as necessidades lá. Porque todos os sentidos, as igrejas têm, as entradas têm baixado, inclusive a Convenção Batista do Estado de São Paulo está com uma campanha aí para ajudar pastores que o sustento deles sumiu, né, da igreja. Então, estamos tentando fazer esse socorro aí, né. Aliás, eu queria um feedback dos membros da igreja, se a gente aqui poderia liberar uns R$500 esse mês e outros 500 no mês que vem, dentro dessa campanha aí, para ajudar esses pastores aí. Se você concorda, entra no grupo da igreja e diz que concorda aí, né, para nós, eu e o pastor Klaus, tomar. Nós não temos condições de fazer assembleia nem reuniões de diretoria. Também missões mundiais. Nós temos um alvo de R$3.000. Então dê suas ofertas. E eles precisam muito também, porque o dólar estava a última vez que eu vi, né? Então, orem para que os nossos não precisem voltar do campo missionário. Não só também essa questão do sustento deles, mas também a proteção da saúde deles, porque eles também estão em quarentena, estão com os mesmos problemas de não poder fazer o trabalho, porque a nossa pandemia é mundial, né? Aqui, quadro de saúde do pastor Sócrates segue em evolução, ele permanece no oxigênio, mas está bem. Essa é outra coisa. Notícia antiga. Essa é notícia antiga, né? Tá luz, não, ele já não está mais no oxigênio, né? Então tá. Então esses são os pedidos de oração, então nós vamos orar a Deus agora por esses pedidos. Se você quiser fazer um grupinho como a gente fazia na igreja, de 2 em 2, enfim, fique à vontade, se ajeita aí para nós orarmos juntos agora, tá bom? Deus querido, eu quero nesse momento colocar todos os pedidos diante de Ti. Quero colocar diante de Ti a irmã Dalila, continua, Senhor Deus, recuperando ela. Ela sofreu uma queda, mas não passou de um susto, mas às vezes inspira cuidados. Mesma coisa a irmã Maria Correia, Senhor Deus, tem misericórdia ali, aquele osso quebrado possa se recuperar plenamente. Nosso clamor, Senhor Deus, incessante e intenso, tem sido pela irmã Célia, Senhor Deus, tem misericórdia dessa vida que luta tanto, Senhor Deus, para sobreviver. Ela está nas Tuas mãos. Depende de Ti, Senhor Deus, para Tu fazeres a Tua vontade.
E nós te louvamos por tua vontade e declaramos que tu tens poder para qualquer coisa e podes curar a irmã Célia, e esse é o nosso pedido e por isso pedimos. Também a irmã Sheila, continua recuperando ela da cirurgia que fez na perna e que ela possa logo logo ter condições de mobilidade e melhores condições. Também abençoa a Luciele, Senhor Deus, para que se volte a Cristo Jesus, volte a dedicar sua vida a Jesus Cristo e possa viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero pedir, Senhor Deus, pelo Lauro, Senhor, que tem cuidado da Sheila, que esteja abençoando a vida dela também. Também quero pedir pela saúde da Cláudia, e nora da irmã Isabel, Senhor Deus, e do Jorge, filho da irmã Isabel, moram em São Paulo, se não me engano, Carapicuíba. Tu tenha, Senhor Deus, misericórdia deles ali, e cuida, Senhor Deus, da saúde deles e do trabalho. E também protege o irmão Jorge, para que não pegue esse vírus, Senhor Deus, por isso complicaria muito a vida dele. Então tem misericórdia deles lá também. Quero pedir pela tia do irmão Gerson, a tia Ziza, pela saúde dela aqui em Araçatuba, e principalmente pela filha dela, Silvia, Senhor Deus, que está na UTI com coronavírus em Araçatuba. Que tu esteja, Senhor Deus, salvando a vida dela, curando ela e curando também a Ziza dessa luta e enfermidade que estão passando. Abençoa a outra filha da dona Ziza que está cuidando da sua mãe e mantém a saúde dela também. Então, sei com elas ali. Também queremos agradecer pelas irmãs que fizeram aniversário hoje, pela irmã Helena, pela bênção que é, Senhor Deus, no nosso meio, pelo zelo que tem da tua palavra, Senhor Deus, das coisas do Senhor. Então, abençoa ela para que assim continue e tenha forças e saúde para isso. Também abençoa a irmã Miriam, Senhor Deus, que completou mais um ano de vida. Abençoa a sua saúde. Ela que tem sido muito útil, Senhor Deus, na pregação do Reino de Deus. Agora morando ali na Morada do Sol, será um local, Senhor Deus, que assim que tivermos condições, vamos nos voltar a reunir ali e quem sabe no futuro termos um ponto de pregação ali e ser um local de adoração e de louvor a Deus junto com o Milton ali na Morada do Sol. Também abençoa a irmã Bereta, a irmã Aparecida Bereta, provavelmente está em São Paulo. Senhor Deus, ela que tem cuidado também da Dulce, tu estejas abençoando a Dulce, ela, o irmão Jordão, Senhor Deus, toda a família. E te agradecemos, Senhor Deus, pelo aniversário da irmã Bereta. Nós também colocamos diante de Ti todas as pessoas que daqui da igreja, mesmo os que não se manifestaram, mas sempre temos necessidades. Nós temos os nossos avós, nós temos nossos velhinhos, todos eles, Senhor Deus, da nossa família, em quarentena, correndo risco, Senhor Deus, como a minha mãe no Rio Grande do Sul, e também abençoa lá meu irmão, toda a minha família lá no Rio Grande do Sul. Para que agora, com a entrada do inverno, Senhor Deus, tenham saúde para suportar as condições rigorosas, Senhor Deus, do inverno. E assim todas as nossas famílias, Senhor Deus, que estejam todos sob os teus cuidados. Nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, né? Muito bem. Se você quiser colocar algum pedido, você pode colocar depois ainda, que na oração final a gente pode voltar a orar por isso, né? Nós vamos agora para mais um louvor, e durante esse louvor, que é a música Teu Reino, Ministério Cristo Vivo, nós vamos ter que sair e entrar no Instagram. Então os irmãos que estão no Instagram, fiquem atentos, né? Para nós fazermos essa manobra aqui, para termos 1 hora, né? Para a gente terminar o nosso o culto, né? Fazer a mensagem, que hoje é o servo e o seu serviço, e depois também ter o tempo de encerrar o culto, ok? Então vamos lá, Klaus. Teu Reino, Ministério Cristo Vivo, nós vamos louvar a Deus agora. E vocês conhecem a música, vai cantando junto, né?
para louvarmos a Deus todos juntos aí também, ok? Vamos lá? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Padre misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Padre misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante, os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
Você pode erguer suas mãos a Ele e dizer: Teu reino é sempre eterno, a misericórdia, justiça e verdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te Muito bem, então estão todos adorando, né? Adorando, nós como igreja devemos adorar de fato, de verdade, né? Vamos então abrir a Bíblia no livro de Lucas, finalzinho do livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44 ao 53. 53 é o último versículo do livro de Lucas, né? Depois há uma continuidade em Atos, né? Porque Lucas foi que escreveu tanto o Evangelho de Lucas, depois também o livro de Atos, né? Então diz lá em Lucas 24, a partir do versículo 53. Não, versículo 44, né? 44 a 53. Lucas 24, 44 a 53. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Irmãos, esse é o momento final. Nós já falamos sobre a ascensão de Jesus, né, numa outra mensagem baseada em João. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre como o servo deve servir, ou seja, o servo e o seu serviço. Baseado nesses textos aqui, que a gente pode então deduzir e tirar algumas coisas importantes para a nossa vida. Toda vez que uma pessoa se converte, aliás, toda vez que alguém se converte, automaticamente essa pessoa se torna um servo de Jesus Cristo. E os irmãos sabem que a expressão servo, ela é bem clara, é alguém que é um escravo, que trabalha na obra do Senhor e trabalha como escravo. E o escravo em si não tinha direito nenhum, não tinha direito a nada. É diferente dos empregados de hoje que têm direito a salário e também tem direito lá, direitos civis e coisas mais. Por exemplo, se você paga um salário mínimo para um funcionário, todos os encargos em cima da folha que você pagar, praticamente dobra essa despesa com esse funcionário, né? Então, hoje existe o trabalho, mas não é mais nesse regime de trabalho. A lei protege uma série
uma série de questões. Então não somos mais escravos e, teoricamente, não temos mais escravos, embora ainda nesse interiorzão do país encontre, às vezes, situações análogas à escravidão, né? Mas o escravo, a ideia original em si, é alguém que não tem direito a nada. E também que recebe uma incumbência, um trabalho a fazer, e ele não tem direito à escolha, se ele quer ou não fazer. Ele pode até não gostar daquilo que ele tem que fazer, mas ele é obrigado a fazer. Então, no momento da ascensão, Jesus fez um resumo de todos os seus ensinos e abençoa e volta para o Pai, né? Isso logo depois de 40 dias de aparições após a ressurreição. E ele volta à vista dos discípulos que estavam ali junto com ele, e quando ele some no meio das nuvens, então chegam dois anjos, né, e diz para eles: olha, assim como vocês viram subir, ele vai voltar, então agora vocês seguem pregando o evangelho, fazendo todas as coisas que ele vos mandou, e ele então transforma aqueles discípulos em servos, em pessoas que deveriam trabalhar no serviço do Senhor Jesus. Numa tradução, vamos dizer assim, do contexto atual nosso, é que nós hoje temos a possibilidade, vamos usar essa expressão, de escolher a quem servir. Ou nós somos servos do pecado, ou somos servos de Cristo. Se escolhemos servir a Cristo, Jesus Cristo nos dá dois ensinos na Bíblia. Primeiro, ele não nos trata como servos, mas como amigos, né? E segundo, ele nos compensa, nos dá galardão. E o galardão dá a ideia de que somos assalariados, né? Recebemos alguma coisa. Mas para ser servo de Deus, tem algumas prerrogativas que nós precisamos saber. Primeiro, qual é o preparo para o serviço do servo? Primeiro, tem que ter uma experiência pessoal com Cristo. Essa experiência é ter entregado a sua vida a Jesus Cristo e convertido a Cristo Jesus. Ninguém pode trabalhar na obra do Senhor com eficiência sem ter entregue completamente a sua vida a Cristo Jesus. Talvez seja essa a explicação, porque muitos não conseguem fazer nada no reino de Deus, não querem, não gostam de fazer nada no reino de Deus, porque, na verdade, lhes falta essa experiência de conversão, de entrega da sua vida a Jesus Cristo. Então tem que ter essa experiência pessoal com Cristo Jesus, né? A experiência de Cristo foi cumprida exatamente aliás, a experiência de Cristo foi cumprir exatamente o que Deus tinha proposto para ele fazer. No versículo 44, diz assim, né? A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Ou seja, tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Jesus Cristo ensinou, estava previsto. E não só previsto. Jesus, como servo de Deus, ele foi servo também. Ele veio a essa terra para servir a Deus, glorificar a Deus. Sem pecado nenhum, ele glorificou a Deus. Então, ele fez exatamente o que a palavra de Deus, já revelada no Velho Testamento, foi já revelada, e ele teria que cumprir essas determinações, vamos dizer assim, da revelação de Deus. E isso é ser servo, né? Para nós, a nossa experiência deve ser o cumprimento exato daquilo que Cristo nos ensinou e que está revelada nos evangelhos. Nós temos os evangelhos, temos todo o Novo Testamento aqui, e ali está toda a orientação de como nós devemos nos portar, como devemos falar, como nós devemos anunciar, como nós devemos agir diante do evangelho de Jesus Cristo. Então, ser servo de Jesus Cristo
e ter essa experiência disso é fazer exatamente o que Cristo nos manda fazer. E não fazer aquilo que dá na nossa telha ou nós queremos fazer. Então, fazer o que Cristo nos faz. Mas como, o que Cristo nos pede, né, nos ensina. Mas como fazer se nós não conhecemos? Não é verdade? O texto aqui vai dizer que estava revelado aonde? Nos profetas, na lei de Moisés, em Salmos, ou seja, nas Escrituras. Então, para Jesus, já estava tudo lá, para nós está tudo aqui nas Escrituras. Então, como nós vamos fazer o que está nas Escrituras? Temos que conhecer, temos que estudar, e volta a mesma coisa, né, meus irmãos? Para fazer exatamente o que Deus quer, o que Jesus quer, nós precisamos conhecer essa palavra de Deus. E conhecer a Cristo, conhecer sua palavra e o seu aprendizado através dos evangelhos de Jesus Cristo. Então a pergunta é, você já leu, por exemplo, todo o Novo Testamento? Né? Você já leu todo o Velho Testamento? Você tem que ler, a gente tem que ler, e não só ler, mas meditar e também estudar. Se tiver condições de fazer estudos, estudar. Nós já vamos ter de volta logo a Escola Bíblica Dominical, presencial, onde nós estudamos a Bíblia, estudamos a Palavra de Deus, né? E é essencial, fundamental, estudar, conhecer a Palavra de Deus para podermos fazer a vontade de Deus naquilo que Ele quer que a gente faça, aquilo que Jesus Cristo ensinou para nós. Então esse é o preparo que nós precisamos ter. Um bom conhecimento da palavra de Deus nos vai ajudar muito, né? O versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Conhecer e compreender as Escrituras. Quanto nós conhecemos as Escrituras, o quanto faz parte da nossa vida o conhecimento das Escrituras. E aqui, quando a gente fala de conhecimento, é prática, é conhecer para praticar, porque tem gente que conhece ou quer conhecer para não praticar e não pratica, né? Eu gosto de comparar isso, meus irmãos, já usei essa ilustração algumas vezes, mas quando eu falo disso, sempre me vem à mente. Quando a gente vai no mar, quem já foi em praia e tudo mais, vê aquele mundaréu de água e olha por cima e aquilo lá é um negócio fantástico, fabuloso. Ou quando você olha na televisão, você vê algumas imagens, né, do mar. Esses dias vi uma reportagem sobre o meio do mar, lá em alto mar, como é que é lá, né? Então, é como se fosse um deserto, eu não sabia disso, né? Tem pouca vida, coisa assim. Então, como é isso? Bom, se nós lermos só a palavra de Deus, é como nós olharmos o mar por cima. Mas se nós estudarmos a palavra de Deus, é como se nós mergulhássemos. Estamos mergulhando. E quando a gente mergulha dentro do mar, a gente vê um mundo fantástico, extraordinário, diverso, lá dentro do mar. E um conhecimento extraordinário. A mesma coisa a Bíblia. A Bíblia, quando a gente começa a estudar, e quanto mais estudar, mais se aprofundar de estudar, mais coisas a gente entende, mais coisas a gente aprende, mais coisas são reveladas ao nosso coração. E melhor a gente pode servir ao Senhor, melhor a gente pode falar da palavra de Deus e enfim, até mesmo contestar heresias, né? O que é uma heresia, vamos dizer assim, usando essa figura do mar? Seria uma heresia dizer que no fundo do mar tem elefantes caminhando, né? Então tem gente que inventa uma história dessas. Então alguém mergulhou no mar, lá tem elefante caminhando lá dentro, mas o elefante não é bicho do mar, é bicho da terra, né? E mais quando você fala heresia, você fala coisas que não é disso. Enquanto se você não conhece, aí vem os problemas, né? Então, por isso que tem que se conhecer a palavra de Deus.
qual é o conteúdo do serviço? A pregação da palavra de Deus, 46 e 47. Nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, a partir da palavra de Deus. Tem uma máxima que a gente conhece, que a Bíblia explica a Bíblia. Isso significa que eu não preciso inventar nada, nem criar ideias mirabolantes, né, para fazer coisas que eu acho. Então, está tudo na Bíblia. Então, quem estuda a palavra de Deus, então tem um conteúdo fantástico para usar na pregação, no serviço para Deus. A ferramenta do servo de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus, não tem outra ferramenta, né? Então, nós somos então chamados para pregar a palavra de Deus a partir da palavra de Deus, pregar o Evangelho a partir do Evangelho. Outras ciências, elas podem nos ajudar, né, bastante. Por exemplo, a psicologia, a medicina, o direito, enfim, outras coisas podem nos ajudar bastante. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser, a pregação da palavra de Deus, ela tem que ser essencialmente sobre a palavra de Deus. Então vamos supor, como eu fiz um estudo esses dias sobre depressão. Então eu devo apresentar esse assunto à luz da palavra de Deus. Apesar da psicologia, a psiquiatria, as ciências humanas nos ensinar muito sobre isso, mas a Bíblia ela também ensina por isso. Então, o que vale para nós e o que nós temos que aplicar é aquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto, né? Então, todos nós somos religiosos. E às vezes a nossa religião, ela nos enquadra dentro de certas tradições, e a gente então prega às vezes aquilo que a religião quer fazer. Mas nós não precisamos fazer isso. Toda religião bíblica, ela deve se enquadrar à Bíblia, e não se enquadrar a conceitos criados através do tempo, né, por pessoas que foram importantes na sua história. Então, nós devemos seguir sempre o ensino de Jesus. Esse é o conteúdo do nosso serviço, a palavra de Deus, está tudo aqui na Bíblia. Terceiro, quem pode realizar o serviço? Todos os filhos de Deus são chamados para realizá-los. Todos os filhos de Deus são chamados para realizar o serviço de Deus. Em Mateus 28, 18 em diante, 18 a 20, temos esse comissionamento. Lá também em Marcos 16, tudo. Então, temos esse comissionamento, né, que nos manda fazer o trabalho de Deus. Então, diz o texto, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o que Jesus está dizendo? Eu tenho poder para comissionar você para realizar a obra do Senhor. Eu tenho esse poder. Então, eu estou mandando. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, algumas coisas que o servo de Deus deve fazer a partir desse texto. Primeiro, Jesus tem poder para nos mandar fazer esse texto. Jesus tem autoridade. Então, toda a autoridade, na verdade, é dele. Então, ele pode nos fazer. Então, ele pede para a gente fazer discípulo. O que é um discípulo? É alguém que está disposto a aprender a palavra de Deus. É um aluno. Aonde? De todas as nações. Não importa quem. Onde você está, você tem pessoas que podem se tornar discípulos. Então, nós devemos ensiná-los. O que você vai fazer? Ensiná-las, batizá-las, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas que Jesus Cristo mandou. Volta aquele assunto que eu já falei agora há pouco. O Evangelho, volta para a palavra. Ensinar o que a palavra de Deus mandou, o que o Evangelho de Jesus Cristo mandou. É isso que deve ser ensinado para as pessoas.
O princípio que eu gosto de colocar é o seguinte, mas daí você poderia pensar assim, bom, então eu tenho que primeiro estudar bastante para depois ir. Não, o princípio é o seguinte, você aprende e aquilo que você aprende você aplica na sua vida e já ensina, né? Não ensine o que você não aprendeu ainda. Então, continue aprendendo e aquilo que você aprendeu, você continua ensinando, né? Então, aprenda e ensine o que aprendeu constantemente. E é interessante que quem é professor, quem ensina, aprende às vezes muito mais ensinando do que necessariamente só estudando na palavra, porque quando ele ensina, ele sente o peso da responsabilidade de ter que ensinar aquilo que é correto, né? Então, a Bíblia é um livro que a gente tem que ter muito cuidado para não ensinar o que a Bíblia não diz. Nós temos que ensinar o que a Bíblia diz. Fora disso, não pode. É um problema muito sério, né? Então, o que nós devemos ensinar? Todos os filhos de Deus são chamados a pregar, a ensinar. Então, à medida que você vai aprendendo, vai ensinando e vai se aprofundando e você com certeza será bem sucedido, sempre tendo a preocupação do seu ensino ser essencialmente bíblico. Como podemos estar capacitados para o serviço? Bom, o versículo 49 fala que de uma promessa. Então, eu vou dar uma lida aqui no versículo 49. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Essa promessa está lá em Atos 1,4. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder, que é aqueles 10 dias que eles ficaram lá aguardando o Espírito Santo descer. Ali eles ficaram cantando, orando, estudando a Bíblia, né, cumprindo o mandamento de Jesus que mandou ficar lá. Então, recebendo a promessa do Pai, nós vamos, eu quero ler aqui para vocês, Atos 1,4, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, que também é repetida em Atos 1,8, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A promessa era que receberiam o Espírito Santo, e que eles deveriam aguardar ali. No dia de Pentecostes já aconteceu, já preguei no domingo passado sobre isso. O Espírito Santo desceu sobre a vida da igreja, das pessoas, aqueles 120 que estavam ali orando, e eles então saíram pelo mundo pregando o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Não saíram pregando outra coisa, não saíram pregando filosofias pessoais ou ideias pessoais ou coisa assim. Eles saíram pregando o Evangelho de Jesus Cristo, né? E eles no versículo 5, tendo recebido a bênção, aliás no versículo 50, tendo recebido a bênção do ressuscitado, esta bênção está sobre todos os discípulos ainda hoje. Jesus começou a abençoá-los, com certeza orando e abençoando eles, e ali ele foi subindo aos céus. E eu creio, meus irmãos, que essa bênção está sobre nós. Todos os seus servos, assim como aqueles discípulos naquele dia estavam lá, também nós que nos tornamos discípulos, na nossa geração, no nosso tempo, temos essa bênção de podermos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, somos pessoas abençoadas. Em quinto lugar, como realizar o serviço? Com louvor e gratidão. Versículo 53 diz que eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Sempre no templo louvando a Deus. Às vezes eu vejo algumas coisas aí do pessoal falando que antigamente não tinha templo, que era só nas casas e tudo mais. Realmente, um bom período depois do ano 70 e depois da primeira perseguição que os cristãos sofreram, que foram espalhados pelo mundo conhecido da época, eles se reuniam nas suas casas, mas antes eles iam ao templo.
o templo fazia parte da igreja de Jesus Cristo. Eles iam lá todo dia. Também de casa em casa. Que eles tinham tudo em comum. A gente lendo em Atos 1, tá uma série de coisas. Mas eles tinham no templo e com muita alegria louvavam a Deus, glorificavam a Deus. Hoje, com essa nossa pandemia aqui, a gente não pode ir aos templos. Na verdade, são templos mesmo. Mas a gente tem a casa. Então, a casa é um templo. Debaixo da árvore tem um templo. Qualquer lugar pode ser um templo. Esses dias, eu já falei para os irmãos, eu tive uma reunião aqui do Conselho de Saúde. E aquele pessoal que não é crente e tudo mais, acharam meio estranho entrar dentro de uma igreja para ter uma reunião do Conselho de Saúde. A gente deve servir a comunidade. E é por isso que eles vieram, também já expliquei, né, por causa da possibilidade de ser bem espalhado, daí os membros do conselho ficar espalhados ali. Então, nós servimos ali. Aí eu expliquei para eles, olha, o que é uma igreja? Antes de começar a reunião, eu disse, olha, a igreja é o povo, são as pessoas. Então ela pode se reunir em qualquer lugar, é uma igreja. Então o templo é um lugar onde a igreja se reúne. Se ela não tiver templo, ela tem a casa dos irmãos. E antes de ter templo, sempre tem a casa. E a maioria das igrejas começou na casa, na garagem, na varanda, na sala de alguém, né? E isso sempre se realizou dessa maneira. Então como realizar? Sempre juntos, sempre como igreja reunida. E aqui eu vejo essa ideia, né, de igreja reunida. Mas nós não temos possibilidade hoje, mas vamos voltar a ter logo, logo. Segundo, crendo na palavra e na missão que Cristo confiou. Atos 4, 19 a 21 diz assim, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram, mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aí é um episódio que Pedro e João foram presos e foram soltos, né? E aí eles ameaçaram, olha, vocês não falem mais desse Jesus e tal, e eles disseram, nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Irmãos, eu trouxe hoje aqui um livro que eu estou lendo, que é esse livro aqui, A Insanidade de Deus. Esse livro, ele fala da perseguição, na verdade, testemunho de um missionário que trabalha na Somália e depois trabalha no mundo comunista. E nas duas realidades de perseguição. E ele conta a história de um país em que a igreja não foi perseguida, porque eles pegaram lá Romanos 13 e disseram, olha, a igreja tem que ser obediente às autoridades. E aí a igreja se adequou aqui nos limites que o Estado comunista tinha estabelecido para eles. Até que chegou num determinado momento que os pastores se reuniram, não, alguma coisa está errada, porque a interferência era muito grande. Aí eles fizeram um documento e mandaram para o governo, nós somos livres e nós vamos pregar o evangelho assim, assim, assado, não vamos criar problema para o Estado, né? E aí o que aconteceu? Eles tiveram a liberdade. Esse texto aqui, que eu li aqui, que João e Pedro, eles disseram, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido, isso aí jamais poderá ser deixado de falar. As perseguições, elas vão acontecer de todas as formas possíveis. E não deixarão de acontecer até a volta de Jesus. Não vão deixar de acontecer. Em todas as gerações aconteceram. Mas nós não temos o direito de não pregar. Aí que está. Eu não creio que a gente tenha o direito de não pregar. E nós devemos pregar. E outra coisa, quem está cheio do Espírito Santo, aliás, a ordem bíblica é ser cheios do Espírito Santo, é uma ordem imperativa. Então, quem está cheio do Espírito Santo não consegue ficar sem falar de Jesus, sem compartilhar a palavra de Deus, sempre que tem oportunidade de fazê-lo, né? E também devem perseverar
até o fim. Pregar e perseverar, o nosso trabalho é até o final da nossa vida, da nossa existência. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,7, dá esse testemunho. Combati o bom combate, acabei carreira e guardei a fé. Ele passou o resto da vida, desde a conversão dele, passando pelo batismo, passando por todo o processo, foi apedrejado, dado como morto, perseguido, teve que fugir, apanhou e provavelmente foi martirizado no fim da sua vida, mas ele guardou a fé até o final. Irmãos, quem se envolve no Evangelho, aquele que se envolve pregando o Evangelho de Jesus, vai até o final. Ele, na minha concepção, ele às vezes está tão envolvido que ele não vai deixar de pregar e ensinar, porque ele sempre vai buscar a capacitação do Senhor e vai levar o Evangelho às pessoas. Mas existem pessoas que não vão. E talvez que poderia ilustrar isso é a parábola dos talentos, né? Que lá em Mateus 25 dá uma ideia nisso, né? Então eu vou ler aqui os 14 e 15, Mateus 25. Por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os servos, aqueles que trabalhavam para ele, e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade de trabalhar, de ser servo. E ausentou-se, e depois ele voltou e pediu contas. Os primeiros 2 trabalharam, o terceiro não trabalhou. O que aconteceu com o terceiro? Além desse talento que ele tinha, lhe foi retirado, e ele não pôde mais continuar servindo ao Senhor. E aqueles que trabalharam puderam fazer mais ainda no reino de Deus. Então, meus irmãos, se nós queremos ser úteis no reino de Deus, nós precisamos ser pessoas dedicadas à pregação do reino de Deus. E dedicadas à pregação bíblica da palavra de Deus. Nada mais do que a Bíblia. Aliás, eu quero ilustrar isso de uma pregação que eu, por acaso, vi nesses dias. Não vou falar de quem, que muitos conhecem. Uma pessoa que era bíblica, mas em algum momento da sua história, ele resolveu ir atrás desses movimentos que têm outras propostas. E ele começou a pregar sobre a morte e ressurreição de Lázaro, né? E aí ele diz lá que Jesus Cristo foi lá, chegou na frente do túmulo, lá, Lázaro já 4 dias enterrado, né, já sepultado, 4 dias, e diz a Bíblia que ele já tinha odor, já tinha mau cheiro. E esse pastor se empolgou, disse que quando Jesus chegou lá, o perfume de Jesus Cristo foi entrando para dentro do túmulo. O perfume de Jesus foi entrando para dentro do templo, do túmulo, e tirou aquele mau cheiro e ressuscitou Lázaro. Caramba, mas a Bíblia não diz que foi o perfume de Jesus Cristo que ressuscitou Lázaro. Isso aí é heresia. E às vezes as pessoas ficam imaginando, que coisinha linda, né, tal, que a Bíblia fala do perfume de Jesus, mas ali não fala que foi o perfume de Jesus que ressuscitou. Ali fala que foi Jesus que ressuscitou, e por cheirar mal, Jesus chamou para fora e não entrou lá dentro. Então, meus queridos, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Então, para concluir, a essência do ensino de Jesus está no texto que nós acabamos de colocar aos irmãos. Aqui está o resumo desse ensino que nós devemos passar adiante. Deixar de lado essa essência é deixar de lado Cristo. Ficar inventando história é tornar-se herege, é pregar coisas erradas, tornar heresia. E olha, meus irmãos, cada palavra que ensinamos às pessoas deve coincidir exatamente ao que o Evangelho de Cristo Jesus ensina. Não precisamos e não devemos inventar nada.
Se nosso ensino difere do ensino de Jesus Cristo, às vezes atenuando a palavra de Jesus, ou às vezes fazendo como esse exemplo que eu dei para os irmãos, nós desautorizamos o ensino de Jesus e colocamos em cima do ensino de Jesus o nosso ensino. E isso é muito grave. Isso não pode. Isso está errado, meus irmãos. Se fomos enviados a compartilhar o Evangelho, então nós devemos compartilhar o Evangelho como ele é revelado na palavra de Deus, e não de outra forma. E fazer isso com muito amor, pagar o preço. Há um preço a ser pago, né? E nós não temos o direito de ficar calado. Não temos o direito de não amar, não temos o direito de ficarmos calados. Mas como eu faço, eu tenho medo, me sinto constrangido, não tem problema. Você começa a orar, vai lá no seu quarto, lá, busca o enchimento do Espírito Santo e começa a falar. Você vai conseguir falar. Estude a Bíblia, conheça a Bíblia, se envolva com a Bíblia, para que ela esteja dentro do seu coração, dentro da sua mente, para que você possa responder, como a própria Bíblia diz, a razão da sua fé. Quando você se apresentar diante de uma situação, você vai saber o que deve falar e ensinar, né? Então o desafio hoje é: sirva a Cristo nos limites da palavra de Cristo. O servo, o escravo, não tinha o direito de negar serviço. Nós não temos o direito de negar o serviço que nós devemos a Cristo. Nós temos o dever de pregar a Cristo Jesus, e eu digo privilégio, grande alegria de fazer isso. E quer nós gostamos daquilo ou não, nós devemos fazer isso. Então, esteja colocando a sua vida às mãos do Senhor Jesus para trabalhar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu quero, antes de nós ouvirmos a próxima música, já encerrando nossa live, nós temos o pastor Fábio Salvado. Ele é o de São Francisco. Ah, o pastor Fábio de São Francisco. Prazer, meu irmão. Irmão, eu preciso conversar com o irmão. Depois, anota meu WhatsApp, 18 991 394224, porque a gente precisa, assim que terminar essa quarentena aí, ter um encontro para a gente conversar o assunto sobre a mentoria lá do Projeto Josué. Eu quero dar aqui os nomes dos irmãos que se manifestaram no Facebook. A Cláudia e família, Edneide e família, Miriam e família, Edna e família, Isabel Zé Conte, né, que são família, a irmã Fátima, minha esposa está lá, Maria F e família, Maria Cícera e Enaide. Não, é Maria Correia e Zenaide. Tá. Nossa, Maria Correia e Zenaide. Que prazer, Zenaide. Deus abençoe você. A irmã Alvina, o Fábio, João Batista, a Lúcia, Marta Martins, o irmão Lauro, a irmã Helena, 80 anos hoje, irmã Helena. Daqui a pouco vou aí comer um churrasco na sua casa, né? João Amaral, irmã Dalila, né? E visitam mais uma vez meus queridos primos, Nelson e Nilson Yankee, lá de Ernestina, no Rio Grande do Sul, Noêmia e Vitória, né, aqui do Jardim Aeroporto, né? Que bom, a Vitória está com a gente aí. Márcia Silva, Deus abençoe a Márcia. Tiana Rodrigues, Ribeirão Preto, que bom ter a irmã sempre comigo aqui, me sinto muito honrado, Deus abençoe você. Nadir Goulart Figueiredo, Nishimura, né? A Nadir, né, que a gente tem conversado, né, de Araçatuba, Deus abençoe você também. E o José Olívio Marini, lá de São José do Rio Preto, né, provavelmente aí com a sua esposa, né, Deus abençoe. O Marini, eu estou com saudade de ouvir o irmão cantar, né, Deus abençoe os irmãos. E os outros aqui que não apareceram, que não deram um oi, eu sei que outros também estão ali, nosso abraço, nossa gratidão, e a gente fica muito feliz. Você pode
compartilhar o link, né, que outros irmãos também poderão ver. Outra coisa, terminando aqui, nós já vamos postar lá no grupo, no YouTube da igreja, e o irmão pode assistir todo o programa novamente inteiro lá no YouTube da igreja, ok? Deus abençoe os irmãos. Então vamos então nós vamos orar. Eu vou fazer a oração final, não sei se tem mais algum pedido, não surgiu nenhum, né? E nós vamos então dar a bênção, e logo a seguir da oração nós vamos ter o louvor Adorar, de Amanda Vanessa, pedido da irmã Márcia, lá do irmão Wilson. Eles devem estar reunidos ali também. Está aqui, né? Então, vamos orar então ao Senhor, agradecendo essa rica oportunidade que a gente tem de glorificar a Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque Tu és maravilhoso, Tua palavra é linda, extraordinária, Tua palavra sempre nos desafia, Senhor Deus, a ficarmos no limite dela. Às vezes, Senhor Deus, nós somos rebeldes, às vezes a gente quer sair fora, tem ideias mirabolantes, tem coisas às vezes que a gente acha legal, só que a Tua palavra ela é absolutamente perfeita em si mesma. Então nós não podemos sair dela, Senhor Deus. Então tem misericórdia da minha vida, que sou pregador do Evangelho, tem misericórdia dos pregadores do Evangelho, Senhor Deus, para que tenham temor e tremor diante de Ti quando abrem a Tua palavra e abrem suas bocas para falar dela. Para que nós nos limitemos a essa palavra, porque ela é suficiente, Senhor Deus, para transformar, para Tu usar e transformar a vida de pessoas. Porque se não for a Tua palavra, se não for o Espírito Santo, se não for o Jesus Cristo, que transforma a vida das pessoas, nós não teríamos, Senhor Deus, condições de poder pregar o Evangelho corretamente. E se outras formas são usadas, Senhor Deus, nós acabamos por criar pessoas que não conhecem a Tua palavra, não têm amor por Tua palavra. Então nos ajude a ficarmos no limite da mesma. Obrigado por cada irmão, cada irmã que entrou no Facebook, no Instagram, que nos acompanhou aqui. Abençoe-os nas suas casas, suas famílias, suprindo todas as suas necessidades, para a honra e glória do Teu santo nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos os irmãos e toda a igreja de Cristo espalhada pelo mundo todo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então o pastor Klaus pode levar. O pastor Klaus vai soltar a música Adorar, Amanda Vanessa, e irmão Fernando também entrou aqui. Enfim, um abraço também. E Fernando, deve ser algum conhecido aí que eu não estou querendo lembrar agora. Pode soltar a música. Eu estou achando que é o Fernando da Presbiteriana, mas não sei. Eu acho que ele é de Araçatuba. Ah, de Araçatuba? Tá bom. Eu acho. Abraão, um abraço aí, Fernando, seja quem você é, né? Uma honra ter você aqui. Vamos ouvir a música Adorar, Amanda Vanessa. Não saiu o som. Vamos aguardar um pouquinho. Já vai. Você trabalha. Opa! Começou. Começa no começo de novo. Isso, agora sim. Deus abençoe os irmãos. Adorar.
desistir. Quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá? Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas correm.